Nos capítulos recentes da devastadora guerra na Ucrânia, as batalhas na região de Kursk assumiram proporções surpreendentes, prenunciando uma reviravolta que pode, em breve, selar o destino das forças ucranianas na área. Em meio a uma operação ousada, cerca de 10.000 soldados ucranianos, que haviam invadido a região russa de Kursk no verão passado durante uma incursão de choque, vêem-se agora em uma situação crítica, praticamente cercados depois que as forças russas romperam as linhas de frente e desferiram um avanço decisivo sobre uma rota vital de abastecimento, cortando o fluxo em duas direções. Em uma ofensiva fulminante em Sudzha, as tropas russas avançaram de maneira decisiva, penetrando 11 quilômetros no território e cruzando a fronteira para Sumy, oblast da Ucrânia, a partir do norte na última sexta-feira. Esse movimento não apenas evidenciou a eficácia do planejamento russo, mas também demonstrou a capacidade de executar ataques surpresa com precisão cirúrgica, o que vem reforçando a imagem de uma estratégia implacável e meticulosamente orquestrada. Mapas divulgados por blogs militares ucranianos indicam que aproximadamente 3/4 da força ucraniana instalada na região russa encontram-se praticamente cercados. Essa situação crítica agrava-se ainda mais ao se constatar que as tropas invasoras foram quase completamente divididas em dois grupos isolados, comprometendo seriamente qualquer tentativa de reagrupamento ou retirada coordenada. As unidades restantes, posicionadas próximas à fronteira russa, encontram-se conectadas por um corredor estratégico de apenas 1 quilômetro de extensão e com menos de 500 metros de largura em seu ponto mais vulnerável, transformando essa passagem em um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Essa estreita ligação, agora fragilizada, intensifica a sensação de urgência e vulnerabilidade das forças ucranianas, cujo isolamento tático se faz cada vez mais evidente. Essa situação se agravou ainda mais com a perda do único acesso terrestre do exército ucraniano para Sudzha, atualmente sob o controle das unidades russas do Grupo de Forças do Norte. Estas implementando ataques aéreos operacionais táticos com precisão cirúrgica, sobrevoaram as áreas de formação ucranianas, lançando mísseis guiados e bombas planadoras, como a FAB-3000, utilizando aeronaves Su-34. Em perfeita sincronia com um bombardeio incessante de artilharia, esses ataques fragmentaram as formações de infantaria pesada mecanizada e desestabilizaram as operações de assalto das forças armadas ucranianas. O resultado foi a imposição de perdas severas e a criação de um cenário de caos e isolamento para os soldados, intensificando a pressão sobre um exército já fragilizado e diante de desafios logísticos quase intransponíveis. Relatos de analistas militares ucranianos, como Andriy Kovalenko, indicam que as tropas russas estão expandindo agressivamente a zona de combate para as aldeias de Novienki e Basivka. Informações apontam que teriam assumido o controle das localidades de Novaya e Stara Soroshitsa, ampliando o campo de batalha de forma preocupante. Nesses setores, os bombardeios intensos, realizados principalmente com os sistemas BM-21 Grad, têm causado destruição em larga escala, eliminando unidades inteiras de militares ucranianos e demolindo seus redutos defensivos. Essa pressão de fogo massivo não só está comprometendo as linhas de defesa ucranianas, mas também está abrindo brechas estratégicas que permitem aos grupos de assalto russos realizar infiltrações com notável eficiência. Os expressivos avanços russos em Kursk ocorreram em um contexto de mudanças estratégicas que aprofundaram o desequilíbrio tático no campo de batalha. Segundo analistas militares, essa ofensiva russa se intensificou logo após os Estados Unidos decidirem cortar o compartilhamento de dados de inteligência com a Ucrânia. Ao restringir o fluxo de informações cruciais, a limitação da vigilância possibilitou que os russos operassem com maior liberdade, elaborando e executando ataques sem que os ucranianos tivessem conhecimento prévio das movimentações inimigas. Essa alteração nas dinâmicas de inteligência transformou o ambiente de conflito, permitindo que a Rússia explorasse lacunas e falhas na proteção das informações estratégicas, o que acabou por ampliar as vulnerabilidades já existentes no sistema de defesa ucraniano.
Essa decisão, que remete a uma política de contenção e controle de informações, teve desdobramentos dramáticos. A proibição ordenada por Donald Trump impediu que empresas privadas americanas e serviços comerciais fornecessem dados de satélite essenciais para a vigilância ucraniana. Como resultado, empresas aeroespaciais de renome, como a Maxar Technologies, viram-se obrigadas a suspender o acesso da Ucrânia a imagens de satélite que poderiam detectar e prever ataques de mísseis e drones russos. Sem essa ferramenta vital, as defesas ucranianas ficaram vulneráveis, incapazes de antecipar as investidas de Moscou, o que agravou sobremaneira a situação no campo de batalha e impôs desafios logísticos e táticos que reverberam em toda a linha de frente. Diante deste cenário devastador, as tropas ucranianas que lutam em Kursk revelaram ao jornal New York Post que planejam abandonar suas operações ousadas na região dentro de 2 semanas. Os combatentes destacaram que o acesso, tanto interno quanto externo à área, está severamente restrito, forçando os comandantes a enfrentarem uma escolha difícil: continuar lutando sob condições cada vez mais arriscadas ou optar pela retirada estratégica para preservar suas forças. Essa decisão, conforme afirmam, é inevitável diante do isolamento progressivo e do risco iminente de serem completamente cercados. O dilema torna-se ainda mais complexo diante da pressão constante, onde cada minuto perdido pode representar uma ampliação das perdas já sofridas. Se Kiev não iniciar uma retirada rápida e decisiva, corre o sério risco de ver suas tropas cortadas e encurraladas, situação que poderia resultar na perda de um contingente significativo de soldados experientes e de equipamentos avançados. Essa perspectiva preocupante é compartilhada por renomados analistas militares, como Yan Matveyev, que alertam que os líderes ucranianos devem considerar urgentemente a retirada de suas forças de Kursk para evitar um cerco fatal. Matveyev enfatiza que, se as tropas permanecerem expostas à situação, poderão perder tudo, comprometendo não apenas a integridade da unidade, mas também a capacidade de resposta do país em outras frentes de combate. Em meio a esse dilema estratégico, a única razão que sustenta a manutenção da posição ucraniana em Kursk é a possibilidade de utilizar o território como moeda de troca em futuras negociações diplomáticas. Contudo, essa estratégia apresenta um risco considerável, pois a prolongação da defesa na região pode acarretar a perda irreparável de um número substancial de tropas e de equipamentos de alta tecnologia, elementos essenciais para a sustentação da capacidade militar ucraniana em outras áreas de conflito. Assim, embora a manutenção do território possa parecer vantajosa do ponto de vista negociador, o custo a longo prazo pode comprometer a integridade e a eficácia das operações militares ucranianas em outras regiões do conflito. Por fim, vale ressaltar que, se for confirmada a retirada das forças ucranianas da região de Kursk, isso representará uma gigantesca derrota estratégica para Zelensky. Após ter perdido mais de 65.400 militares, 386 tanques e centenas de veículos blindados durante a invasão, o país verá como resultado apenas essas pesadas baixas, recursos que poderiam ser empregados na defesa do território ucraniano. Conforme mencionei em vídeos do canal, no início da operação em Kursk, a decisão de Kiev de avançar para essa região se mostrava, na verdade, uma operação de risco extremo a longo prazo. Essa escolha se baseava no fato de que a região está afastada das principais áreas de defesa ucraniana, além da invasão ter sido fundamentada em uma previsão equivocada na expectativa de que os comandantes russos retirariam tropas do leste da Ucrânia para reforçar Kursk e, assim, aliviar a pressão sobre o território ucraniano, o que, de fato, não ocorreu. Enquanto alguns produtores de conteúdo torcedores aqui da plataforma defendiam, com base em análises tendenciosas e sem imparcialidade, que a invasão de Kursk traria uma vitória estratégica para a Ucrânia, os acontecimentos demonstraram o contrário.
O que foi previsto por esses críticos, com seu achismo e forçação de barra, acabou se transformando na maior derrota da Ucrânia nos últimos meses.